Lucas capítulo de número 27, capítulo 5, verso 27 em diante. Quantos acharam, digam amém. E depois disso saiu e viu um publicano, marque a palavra publicano, chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e seguiu. Fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Jesus respondendo, disse-lhe: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém? Que o Senhor nos ilumine na sua palavra. Diga para quem está perto de você: Deus quer falar mais contigo. É curioso que Jesus vai olhar para alguém que costumeiramente não se olharia. Olhe para mim. Um publicano, cobrador de impostos, eu expliquei isso esses dias quando pregava sobre Zaqueu. Quem é o publicano? É alguém que mudou de lado por uma promessa financeira. É um judeu, contratado pelo Império Romano, para trabalhar na cobrança de impostos. Ou seja, o seu país foi invadido por estrangeiros, dominado, e ele, por uma promessa financeira, decidiu mudar de lado. Poxa, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ter um bom emprego, eu vou ter respeito. Quem está do seu lado diga: dinheiro não é tudo na vida. Amém? Dinheiro não é tudo na vida. Mas ele decide mudar de lado por causa de dinheiro, uma promessa financeira. Algo que, de algumas coisas que o Império Romano foi excelente, uma delas foi a sua cobrança de impostos, a sua receita. Eles criaram um meio excelente de cobrar imposto. Algumas coisas que eles tinham, além da sua máquina de guerra, quando a gente assiste os filmes, a gente pensa só na máquina de guerra romana, né? Os exércitos, aquilo é tremendo. Mas Roma teve algumas coisas que lhe permitiu ter o sucesso que teve como império. Por exemplo, construir estradas. Foi uma chave de vitória. Quando você abre caminho, você chega. A estrada leva a progresso. O caminho leva a progresso. Foi uma coisa importante. Outra coisa, por exemplo, o conceito de cidadania e cumprimento de leis. Isso era muito forte no Império. A legislação geral e o cumprimento da lei garantindo o direito de cidadania. Isso fez de Roma forte. Mas uma outra coisa é que sem dinheiro toda a ideia não vai para frente. Eles tinham um sistema de arrecadação fortíssimo. E como eles implementaram esse sistema ali em Israel, foi justamente assim. Eles contrataram publicanos, que eram homens que estavam na alfândega taxando o povo. A Bíblia não diz se Mateus era ou não era desonesto, mas a Bíblia diz que Mateus se propôs a esse papel de taxar o seu povo, cobrando dinheiro pelo inimigo. Irmãos, aquele homem havia sido aliciado por uma promessa terrena, por uma promessa passageira, por uma promessa de homens. Mas o que ele não sabe é que ele vai ser chamado para mudar de lado de novo. Mas não por uma promessa terrena, não por uma promessa passageira, mas por uma promessa que é eterna. Não pela promessa de homens, mas por uma promessa divina.
Queridos, Deus hoje quer nos chamar, não fazendo o seguinte: olha, vou te pagar tanto, ou você vai ter essa vantagem, vantagem que passa, vantagem que acaba. Deus está querendo que a igreja olhe um pouco mais longe. Deus está nos chamando para promessas eternas. Deus está nos chamando para coisas que não acabam, que não se findam. A Bíblia diz que as coisas deste mundo são passageiras, mas as eternas são as que Deus tem para nós. Ele está dizendo assim: olha, as promessas, as coisas visíveis são passageiras, mas as invisíveis são eternas. Deus está chamando o povo hoje para trocar coisas naturais, coisas terrenas, coisas visuais por coisas sobrenaturais, coisas celestiais, coisas invisíveis, intangíveis, incalculáveis. Aleluia! Levante sua mão e diga assim: se Mateus pôde acreditar na promessa do império, eu posso acreditar nas promessas do reino. Porque o império de Roma acabou, por mais forte que fosse, mas há um reino que nós estamos pregando nessa noite, aleluia. Há um reino que nós estamos anunciando a cada dia, e a Bíblia diz: esse reino não tem fim. Quando Mateus muda de lado, ele arruma problema. Por quê? Ora, imagine, ele é judeu, se vende aos romanos, para agora ser cobrar do judeu dinheiro. Pensa. Ele passa a ser visto com maus olhos, ele passa a ser visto como um traidor, ele passa a ser discriminado, mas ele achou que valia a pena. Ele falou: pelo que eu ganho eu suporto, pelo que eu ganho eu aguento, pelo que eu ganho dá para levar. Ei, prepare para o que eu vou dizer para você. Quando você muda de lado, não para o lado do império, mas para o lado de Jesus, você vai ser discriminado, você vai ser perseguido, você vai passar tribulação, mas deixa eu te dizer, pelo céu que está prometido, pela eternidade que nos foi garantida, eu aguento. Vale a pena. A Bíblia diz: bem-aventurados nós seremos quando formos injuriados, caluniados, atacados. Irmão, se ele pôde suportar por causa de promessas terrenas, eu e você podemos suportar. Aí já tem mão levantada aí, eu estou gostando. Podemos suportar a afronta por promessas espirituais. Quem me entende? Quem me entende? Ele falou assim: puxa, pelo que eu vou ganhar vale a pena. E pelo que nós vamos ganhar, será que não vale a pena? Dizer não ao mundo, dizer não ao pecado, dizer não ao inferno, dizer não ao diabo, pelo que eu vou ganhar. Olha o que Paulo disse: eu mantenho os olhos no prêmio, no alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Deus nos chamou para algo maior, Deus nos chamou para algo mais elevado. E acredito que por estas coisas Jesus vai direto nele. Talvez Jesus pensou assim a respeito dele. Sei, estou conjecturando aqui com vocês. Esse cara tem coragem de mudar de lado. Esse cara tem coragem de acreditar em promessas. Esse cara tem coragem de se indispor com pessoas por uma convicção. E Jesus olhou e falou assim: eu quero ele para mim. Vou explicar para você.
Jesus está aqui procurando gente que tem ousadia de assumir uma posição, de acreditar numa promessa, de até mesmo se indispor por causa daquilo que acredita. Que tipo de igreja nós estamos criando aqui? Ou que tipo de igreja nós estamos alimentando aqui? Será que nós somos mais fiéis do que Mateus era ao império? Quando Jesus olha para eles assim, se ele trocou a sua raiz natural por uma outra estrutura terrena, será que ele não vai trocar essa estrutura terrena por um reino celestial? Quando a vida lhe apresenta propostas, para que lado você inclina? Quando a vida lhe faz propostas, para onde você inclina? Para o terreno ou para o celeste? Para o visível ou para o invisível? Para o tangível ou para o intangível? Para o passageiro ou para o eterno? Eu não sei quantos estão me entendendo aqui essa noite. Mas Jesus passa aquele moço e vê nele uma disposição para mudar. Segure na mão de quem está ao seu lado, diga: se você quer chegar em algum lugar com Jesus, diga forte, diga melhor: se você quer chegar em algum lugar com Jesus, você precisa disposição para mudar. Oportunidades terrenas passam, mas oportunidades espirituais também passam. A Bíblia diz que Jesus então cruza a coletoria, correndo o risco de ser taxado, olha só. E aí ele cruza a coletoria, passa por Mateus, olha para ele e diz uma palavra. Diga comigo, uma palavra. Uma palavra, e ele reage. Apenas Jesus disse para ele: segue-me. Qual foi a palavra? Segue-me. Uma palavra e ele reagiu. Eu não sei quantos já conseguem entender o que o Espírito Santo quer trazer ao meu coração, ao seu coração nessa noite. Mas eu quero lhe perguntar: como você tem reagido à palavra que Deus tem te dado? Muitas pessoas estão ouvindo a palavra, mas estão paralisadas. Estão ouvindo a palavra, mas não se mexem. Estão ouvindo a palavra, mas não há uma atitude, não há uma ação. Eu quero te chamar, o que a Bíblia diz: não seja apenas ouvinte esquecido, mas praticante. Levante a sua mão e diga: eu serei praticante da palavra. Diga: Senhor, libera minha vida de todas as amarras, para que eu possa responder positivamente, rapidamente, a palavra que o Senhor me der. Há muita gente que está ouvindo a palavra, mas não está reagindo. Talvez seja esse outro valor que Jesus viu em Mateus: a capacidade de reagir a uma proposta. A cada culto Deus tem feito uma proposta, mas você ainda está estudando, você ainda está pensando, você ainda fica cocheando entre dois pensamentos. Há um só caminho e está na hora de trilhá-lo. Quantos me entendem? A Bíblia diz que nós não podemos ser como a onda que o vento leva, como gente que fica titubeando com a mente dividida em dois pensamentos. A Bíblia diz que nós temos que ter uma atitude certa, assertiva, naquilo que Ele tem falado conosco. Ei, será que nós podemos orar nesta noite, para que Deus nos liberte de toda passividade na palavra, e nos dê a ousadia de reagir às promessas que Ele tem feito a nós? Ele diz: segue-me. E o verso de número 28 é a sequência do texto, dizendo assim: e ele, deixando tudo, diga comigo, renúncia.
Não há evangelho sem renúncia. Vamos dizer? Não há evangelho sem renúncia. Não há evangelho sem renúncia. A Bíblia diz então, ele se levantou, mas ele deixou. Ficou tudo para trás. A renúncia é que no fim paga a conta da vitória. Sabe quem são os que vencem? São aqueles que mais renunciam. Sabe quem são os campeões? São os que renunciam. Renunciam por um treinamento, renunciam por uma alimentação, renunciam por um condicionamento. Ah, vamos lá fazer. Não, hoje eu não posso, é dia de treinar. Ou vamos comer isso aqui. Não posso, estou me preparando para a competição. O que é isso? Renúncia. Renúncia. Vestibular. Renúncia. Estudar numa universidade. Renúncia. Renúncia é descanso. A renúncia que paga o preço das conquistas. A renúncia que vai pagando o preço das conquistas. E às vezes nós não temos coragem de abrir mão de algumas coisas. Ah, você não tem noção. Você não tem noção. Olhe para a vida dos pastores. Aí você deve falar assim, puxa vida, essa pastorada bacana, hein? Ó. O que a gente faz o final de semana inteiro? Renúncia. Renúncia. Quando você renuncia, Jesus tem uma promessa. Ele disse assim, ó, não tem nada que você abra a mão nessa terra, por amor de mim e do meu evangelho, que eu não lhe dê 100 vezes mais. Diga comigo, a renúncia é uma semente de alto potencial. Jesus falou sobre 3 níveis potenciais da semente. Baixo, 30 vezes. Médio, 60 vezes. Alto, 100 vezes. Jesus que ensinou. E ele disse assim, quando houver renúncia, eu me comprometo, nesse mundo aqui, entregar 100 vezes mais aquilo que foi aberto mão. Segure na mão de alguém perto de você e diga, você precisa acreditar. Nós precisamos acreditar na renúncia. Quantos podem dizer amém? Quem ouviu aqui o testemunho do pastor Mirko ontem? O negócio da filha dele. 4 anos enroscada num namoro. Pastor jejuando e orando, liberta dessa miséria minha filha, Jesus, liberta dessa miséria minha filha. Miséria é o cara que ela namorava. Por fim, ele e a menina, 21 dias de jejum, para romper. Quem viu o desfecho da história? 100 vezes melhor. Conheci o rapaz. E abasteci no posto dele também. Mas eu paguei. Não ia dar uma brecha dessa. Escuta. A renúncia, no final, vai compensar. Tem coisas que você não quer abrir mão. Há uma lei no mundo
E não é só no mundo da economia, há uma lei do juro. Qual que é a lei do juro? A lei do juro, ela serve para tudo na vida. Vou te explicar. Nota essa aí que essa é boa, tá? Nota essa. A lei do juro serve para tudo na vida. Ó, como é que funciona o mercado do juro? Vamos pensar aqui de maneira rápida e simples. Ok? Imagina o seguinte, eu tenho dinheiro e você quer dinheiro. O meu dinheiro é para mim fazer minhas coisas, certo? Mas você quer fazer coisas que você não tem dinheiro para isso. Aí a gente faz um negócio. Seguinte, você quer fazer suas coisas agora, mas você não tem o dinheiro. Eu tenho dinheiro, mas consigo deixar minhas coisas para depois. Está me acompanhando? Ó, você não tem dinheiro, mas quer fazer agora. Eu tenho dinheiro, mas consigo deixar minhas coisas para depois. O que eu faço? Dou para você. Você realiza seu sonho agora. Mas quando o boleto do juro chega, eu quero ver você dar glória a Deus. Aí você vai pagar muito mais caro pela sua realização. E eu, como abri mão de usar o meu dinheiro agora, vou receber ele aqui na frente como? Multiplicado, aumentado, acrescentado. O que é isso? Basicamente a lei do juro, certo? Quem entendeu? Quem entendeu? Basicamente a lei do juros. Tudo na vida é assim. Tudo na vida é assim. Se eu consigo abrir mão agora, eu vou receber melhor ali na frente. Mas se eu bato o pé porque eu quero agora, eu vou ter? Posso até ter. Mas pago um preço. É juro. Deitar com o namorado antes ou depois do casamento? Mas alguém aqui pode querer antes, pode ou não pode? E tudo que você quer antecipar, mas que você não tem capital ainda, o que você paga? Pode ter antes. Mas quanto é que vai ficar esse boleto no fim da conta? Aí você diz assim, ó, vou guardar. Esperar até a grande noite. Foi uma renúncia. Mas você vai pagar ou receber com juros? Olha para quem está ao seu lado e diga assim, dízimo. Diga para outra pessoa, dízimo. Você pode usar os 10% agora? Pode. Só que você vai pagar com? Porque o devorador quem está me entendendo? Só que você fala assim, ó, vou abrir mão dos 10%. Ali na frente você recebe. Tudo na vida vai respeitar a lei do juros. Diga, se eu renuncio hoje, eu recebo o corrigido ali na frente. Diga para quem está perto de você, diga, renúncia não é perda. Renúncia é investimento. Quem está me entendendo? Você paga aluguel. Será que não dá para começar a renunciar a pizza? Renunciar a roupa de marca?
renunciar a uma viagem, renunciar aqui, renunciar ali, porque tudo que eu renuncio você sabe que toda lei que faz sentido no mundo natural, ela também vale no mundo espiritual. É renúncia. Está aqui na igreja. É renúncia da oferta. É renúncia a 15 minutos de oração antes de começar o dia. São coisas que eu abro mão agora, mas que eu vou receber ali na frente muito mais. Deus está procurando pessoas que não têm medo de renunciar. Eu perco agora, eu abro mão agora, mas eu sei que Ele é fiel, que Ele é justo, e a colheita vai chegar. A Bíblia diz em Gálatas 6, de Deus ninguém zomba, tudo que o homem planta, o homem colhe. Há um Deus que faz justiça à minha vida e à sua vida. Quantos podem dizer amém? Quando meus amigos estavam indo para a faculdade, se tornarem engenheiros, nós fizemos Senai junto, nós começamos a trabalhar em indústria junto, e aí todo mundo indo para a faculdade, iam ser engenheiro de produção, engenheiro mecânico, engenheiro industrial, engenheiro de manutenção, todo mundo indo para as faculdades. E o Júlio estava indo para onde? Seminário. Todo mundo entrando numa grande universidade, eu entrando numa salinha no fundo de uma igreja. Eles, e eu, só aqui. Diga para quem está só, tem o tempo de Deus. Tem o tempo de plantar e o tempo de colher. Diga para quem está perto de você, quando Deus pedir, não tenha medo, renuncie. Quantos pode dizer amém? Diga para quem está perto de você, não despreze os humildes começos. Vamos pôr na balança. Império Romano, dono do mundo, potência, ministério de Jesus, ele mais meia dúzia de pescador. Para que lado você iria? Eu abro mão de estar com aqueles que possuem o mundo, para estar com aquele que nunca vai ser abalado.
Diga: eu abro mão das coisas desse mundo. Eu abro mão das coisas dessa terra. Porque eu sei que em Cristo Jesus haverá uma recompensa. Vamos aplaudir ao Senhor. O que nós precisamos é de um rompimento. Diga comigo: rompimento. Nós temos uma dificuldade de romper com o mundo, sim ou não? Eu falava esses dias sobre o quase pecado. Quem estava aqui quando eu falava sobre o quase pecado? Deixa eu ver, quem lembra do quase pecado? Ah, vocês são demais. Quase pecado é quando eu não estou no pecado, mas eu gosto de ficar perto do pecado. Quem entende? Não, eu quero descobrir até onde não é pecado, para que eu possa ficar naquela beirinha. Acho que Jesus está querendo falar com alguém que estou repetindo a conversa aqui. Mas olha só. Diga comigo: amizade com o mundo é inimizade com Deus. Diga comigo: não há comunhão entre luz e trevas. Olha só. Mateus, me segue. Ele prontamente rompeu e foi. Amém? O que ele fez? Rompeu e foi. Deixa eu explicar um negócio. Santidade é um ato. Santificação é um processo. Diga comigo: santidade é um ato. Santificação é um processo. Ao contrário do que a mente natural pensa, olhe para mim, você precisa pegar isso aqui. Ao contrário do que a mente natural pensa, eu me torno santo para me santificar, e não me santifico para me tornar santo. Vou explicar. Ninguém atire pedras ainda por heresia, por favor. Vamos lá. O que a religião ensina? Vai tentando. Uma hora você vira santo. Ser santo é um ato de decisão, um ato de rompimento. Como assim? Suponha que aqui tem uma linha. Me torno santo quando eu cruzo essa linha. Me tornei santo, porque eu rompi. Santo é ser separado. E aí eu vou entrar num processo de santificação. Eu assumi uma posição que eu rompi com a velha vida. Eu rompi com o meu antigo modo de viver. Então agora eu sou santo. Mas eu ainda tenho coisas em mim que precisam sair, que precisam ser tiradas. E é isso que a gente tem que entender. Quando Mateus se levantou da coletoria, ele rompeu e disse: a partir de agora eu sou santo, eu pertenço a Jesus, eu rompi com a minha antiga vida. Não significa que ele era um homem perfeito, significa que agora ele ia entrar no processo da santificação. Olha só, 1 Coríntios 5,17 diz assim: e se alguém está em Cristo, nova criatura é definido, já é. Está em Cristo, não está se transformando, ele é uma nova criatura, ele rompeu. As coisas velhas já passaram, já ficou para trás, e agora tudo é novo, ou seja, é algo muito definido. Deus não está dizendo aqui, tô meio lá, tô meio cá, e vamos ver que hora você se acerta. Deus está nos chamando para tomar uma posição definida. Levante a sua mão e diga: minha posição de fé será definida. É por isso que Jesus diz na sua carta no Apocalipse assim: olha, nem quente nem frio, se é morno eu vomito. Tem que ter uma posição definida, ou é quente ou é frio.
mais ou menos não dá. O que Mateus teve? Posição definida, isso fez ele um santo. Mas a santificação é um processo. E por que é importante você entender isso? Quando você vem para Jesus, quando você vem para a igreja, quando você começa a servir a Deus, então você tomou uma posição, você rompeu com o mundo. Levante a sua mão e diga: não existe comunhão entre luz e trevas. Rompeu. Rompeu. Quem me entende? Posição definida. Significa que você é perfeito? Não. Mas você é santo. E porque você é santo, você vai viver um processo de santificação. Veja só. Última página da Bíblia, vamos lá. Apocalipse 22. Marca aí o texto de Lucas 5. Quem achou, diga amém. Esse aí, se não achar também, é brincadeira, né? Verso número 11 do capítulo 22. Última página da Bíblia. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Agora, por favor, o final, vamos lá? E quem é santo, seja santificado ainda. É santo e seja santificado. O que te ensinaram? Se santifica para ser santo. O que eu estou te ensinando? Seja santo para se santificar. Aí você vai dizer assim: é por isso que nunca funcionou. Seja primeiro, tem que romper, querido. Tem que haver rompimento. Não, eu vou me santificar. Cutuca quem está assim: você não sabe que a carne é fraca? Eu vou continuar convivendo com a situação e você acha que você vai se limpar? Tem que haver um. Vamos ouvir. Não, eu continuo indo lá no bar. Mas eu vou me santificar lá. É lá que você vai santificar? Tem que ir? Quando você romper, você ainda vai ter muita coisa para tirar. Mas você já rompeu. Quem está comigo? Ele rompe e vai. E ele passa a ser um chamado de Deus. E aqui eu queria falar rapidinho 4 coisas sobre o chamado. A primeira delas: Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Vamos dizer isso? Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4, verso 17, diz isso. Ele chama Abraão e diz: Abraão, por pai de muitas nações eu vou te colocar. Eu pergunto, ele já era pai? Mas o que ele plantou na cabeça de Abraão? Uma ideia. A primeira coisa maravilhosa do chamado é essa: que ele planta uma ideia na sua cabeça, que ainda não é uma realidade, mas que vai ganhar vida. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? O que ele fez com Abraão? Plantou uma ideia. Abraão tinha 75 anos, Deus decidiu plantar uma ideia na cabeça dele. Você vai ter uma multidão de filhos, os seus descendentes serão incontáveis. Mas o que ele teve que fazer? Mantendo o princípio: sai da tua terra e da tua parentela. O que ele teve que ter? Rompe com a tua vida atual,
atende ao chamado que eu lhe faço, e eu tenho uma promessa: os seus filhos serão incontáveis, e por gerações você será o pai de multidões. O que é isso? É um chamado baseado numa promessa, mas é Deus chamando ele do que ele ainda não é. Ora, você pensa que o dia que Deus falou para mim, se você vai ser um pastor, aí você imagina que no outro dia Deus colocou uma multidão na minha frente? Você vai ser um pastor. No outro dia tinha uma igreja na minha frente, com cadeiras, com pessoas, com músicos. Você pensa que foi assim? Quando ele disse: eu vou te dar uma cidade, eu vou te fazer conquistar, você acha que no outro dia as portas estavam se abrindo para mim? Você pensa que foi assim? Não, mas ele plantou uma ideia na minha cabeça que não saiu até hoje. Quando Deus te chama, Ele chama do que você não é. Ele planta uma ideia de que você pode viver uma vida diferente. Levanta a tua mão. Deus está te chamando para ser algo que você ainda não é. Escute. Dentre tudo que Deus faz é excelente, mas eu quero destacar uma das excelências de Deus, que é reconhecer potencial. Digo, meu Deus sabe reconhecer o potencial. Observe comigo, preste atenção no que eu quero ministrar ao seu coração nessa hora. Ele olha para as pessoas e consegue ver o potencial. O que é potencial? Potencial é tudo que eu ainda não sou, mas que eu posso vir a ser. Potencial é tudo que eu ainda não sou, mas que eu posso chegar lá. E Deus é capaz de olhar para um menino, pastor de ovelha, num recanto do mundo, e dizer assim: vai derrubar gigante, vai ser rei de uma nação. Deus é capaz de pegar profeta, ainda criança, e dizer assim: eu vou te levantar. Deus é capaz de pegar um velho de 75 anos e dizer assim: eu vou te fazer pai. Sabe por quê? Porque Deus sabe ver potencial de fé dentro de nós. Ei, diga para alguém perto do seu lado, me ajude a pregar. Chega mais perto dele e diga assim: Deus está vendo um potencial de fé na sua vida. Diz aí para essa pessoa, aponta o dedo de profeta aí, aponta o dedo de profeta. Põe isso para fora. Ele planta uma ideia na cabeça desse homem chamado Abraão. Abraão entra em crise porque passa tempo e a coisa não acontece. E no capítulo 15 ele vai dizer: Senhor, como é que o Senhor me chamou e fez a promessa, mas eu estou aqui ainda? O Senhor mandou eu romper, eu rompi, eu renunciei, eu abri mão, eu vim aqui, olha só. E um escravo nascido da minha casa que vai ser o meu herdeiro. E Deus disse para ele: você está pensando que vai ser de um jeito, mas não vai ser do jeito que você está pensando. Vai ser do jeito que eu pensei, vai ser na minha hora, vai ser do meu jeito. Deus disse a ele, falou assim: eu estou desanimando da promessa. Deus disse para ele: sabe contar? Sei, então sai para fora, e se conseguir contar estrela, você vai ter o número. Mas se não, fica bem claro: eu fiz as estrelas, vou fazer teus filhos também. Passa um pouco, capítulo 17. Ele está velho, o ano está passando, e Deus chega para ele e diz assim: lembra da promessa? Lembro. Acho que está na hora de mais uma mudança radical. É. Que tal mudar de nome? Incorpore a promessa na sua vida. A partir daquele dia ele ia se apresentar: eu sou o pai de uma multidão. Prazer, prazer, como é seu nome? Eu sou o pai de uma multidão. Quantos filhos o senhor tem? Nenhum ainda, mas eu tenho um chamado. Eu fiz uma renúncia. Eu tenho uma promessa. E aquele que prometeu é fiel e justo. Não tardará, nem falhará. No tempo do Senhor vai
se cumprir. Chama as coisas que não são como se já fossem. Quem me entende? Segure na mão de alguém perto de você e diga assim, ó: aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completar. Fala mais uma coisinha sobre o chamado. Romanos 8, 28. De sorte que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu decreto. O chamado de Deus, se parar para pensar isoladamente, escute, por favor, please. Isoladamente, você vai dizer, não, isso aqui não está me ajudando em nada. Quando nós pensamos na nossa vida de maneira isolada, a gente vai dizer, não, isso não ajuda. Mas o que a Bíblia diz? Que tudo que nos acontece separadamente a gente não entende. Mas quando é reunido debaixo do propósito de Deus, fez com que você chegasse até aqui. E vai te levar aonde Deus quer te levar. Cada circunstância, boa ou ruim, favorável ou desfavorável, quando no final forem reunidas, você vai ver, Deus cumpriu a vontade dele na minha vida. Isaías 46 diz, eu sou Deus e fora de mim não há outro. Eu farei toda a minha vontade. Levante as duas mãos para o céu e diga, eu creio. A vontade de Deus se cumprirá em minha vida. Dai glória a Deus aí, igreja. Dai glória a Deus aí onde você está. É noite de romper, é noite de renunciar, é noite de seguir o chamado de Deus na sua vida. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Diga comigo, eu sei. Ele vai me justificar. Romanos 8,30 vai dizer assim, a quem ele predestinou, ele chamou. E aos que chamou, também justificou. O processo da justificação é extraordinário. Por quê? Porque nós não merecemos. Diga, eu não mereço. Diga, nós não merecemos. O reino de Deus opera por graça. O reino de Deus opera por graça. É por isso que você tem que entender o conceito de herança. Herança é o seguinte, alguém fez e eu recebo. Porque esse alguém fez. Eu tenho uma dificuldade de receber esse conceito de herança. Alguém pagou o preço para que eu tivesse. Para entender o conceito do reino, você tem que entender o conceito de herança. Não tem jeito. Alguém pagou para que eu tivesse. E quando você recebe e você não merece, parece um ato de injustiça, sim ou não? Amém? Acompanha comigo, isso aqui vai ser extraordinário agora. Quando você olha aqui a vocação de Levi, verso de número 30, vamos lá. Capítulo 5, verso de número 30 de Lucas. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Ora, na hora que Jesus vai para a casa de Mateus,
Mateus está recebendo algo extraordinário. O Mestre Jesus. Qual é o conceito que os escribas e fariseus têm? Ele não merece. A casa dele não é digna. Escute. A graça é maravilhosa, sim ou não? Quantos podem agradecer a Deus pela sua graça derramada sobre nós? O conceito da religião é o conceito do merecimento. E o conceito do evangelho é o conceito da graça. Não, vocês não merecem, mas eu dou. Quem me entende? Você acha que eu mereço estar aqui? Você acha que eu mereço o ministério que eu tenho? Desculpa decepcionar você. E aí, quando eu estou aqui, ou quando você atinge a posição que Deus quer te dar, porque a posição que Deus quer te dar vai despertar inveja. Ih, você me receber. Me ajuda aí, vai. Diga para quem está do seu lado, diga assim, ó, a posição que Deus quer te dar, quando você chegar nela, vai despertar inveja. Escuta, o que é inveja? Inveja é uma palavra latina. Inveja é diferente de cobiça. Tem gente que confunde inveja com cobiça. O que é cobiça? Vou explicar cobiça primeiro. Eu quero o que ele tem. Ah, gostei daquela gravata marrom. Eu quero aquela gravata marrom. Amanhã vou na loja e vou caçar uma gravata marrom daquela. O pastor Brito está com a gravata marrom. Isso é? O que é isso? Não ouvi. Cobiça. Como é que ele tem uma gravata marrom daquela? Isso aqui é? Ele não pode ter uma gravata marrom daquela. Que absurdo um homem desse ter uma gravata dessa. Isso é? Isso é? Qual que é o problema da inveja? É que você vai receber coisas. O irmão aqui está igual o goleiro para pegar pênalti assim. Ele falou, eu vou pegar essa para mim, eu vou pegar essa para mim. Ele está assim, ó. Eu falei assim, que negócio é esse? O irmão está assim, ó. Vamos ver se eu vou chutar o... Até perdi. Ô, como é que é? Ah, obrigado. O que eu faria sem a nossa... Vou falar não. Tem um apelido que a gente trata ela aqui na igreja. Se prepare. Diga para quem está só. Se prepare. Você vai receber coisas que as pessoas não vão se conformar. E aí vai entrar algo extraordinário, chamado justificação. Não é justo que ele tenha o que ele tem, mas Jesus tem justiça sobrando nele, e é como uma transfusão. Pela minha justiça eu faço acontecer com ele. Diga assim comigo, a gente tem que ser realista. Diga, eu não tenho justiça suficiente para receber o que Deus quer me dar, mas Jesus tem justiça de sobra para me justificar
Diga, eu não sou justo o suficiente, mas Jesus transfere a sua justiça para a minha vida. Eu não sou justo o suficiente para ter um ministério que vai tocar o mundo, mas Jesus tem justiça o suficiente para transferir a minha vida e me dar um ministério que vai tocar o mundo. Você não tem justiça o suficiente para chegar ao cargo que você almeja, para atingir a posição que você quer, para viver a vida que você deseja. Mas deixa eu te dar uma boa notícia: Jesus tem justiça o suficiente para fazer uma transferência para você e dizer assim: o saldo de justiça está quitado, você pode. Não estou aqui pregando porque eu sou justo demais. Eu estou aqui pregando porque Ele me justificou. Eu acho que vale um aplauso. Diga glória a Deus. Diga, eu faço parte de um novo povo. Abre comigo Romanos 9. Não, põe no telão. Vamos usar a tecnologia, é mais fácil. Romanos 9, 25. Põe no telão para mim. Continua aí em Lucas 5 mesmo. Eu vou terminar já. Essa igreja teve muita pregação essa semana. Sou só pregador fera aqui essa semana. Aí hoje estamos nós aqui, tentando fazer o caseirinho, né? Veio todo mundo, aí veio só hoje é comida caseira. Você de vez em quando não tem esse negócio? Come fora, come isso, come aquilo. Não tem não? Ih, eu direto. Como fora, aqui, ali. Aí depois eu falo assim, eu queria comer uma comidinha lá de casa. Aí hoje eu vim fazer uma caseirinha para vocês. Põe para o texto, põe filho. Como também dizem Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, amada ao que não era amada. O que ele está fazendo lá? Aqui em Lucas 5. Os escribas e fariseus estavam dizendo, mas era com a gente que ele devia fazer. Nós somos os conhecedores, nós somos os praticantes, nós somos a elite da religião. E Jesus não vai ao centro da religião. Jesus vai aonde? Estou tentando buscar uma expressão que seja boa. Mas Jesus vai aonde o pecado está presente. Jesus não vai lá, assim, onde estão o centro religioso. Não, eu vim aqui me reunir com vocês porque nós vamos fazer uma obra extraordinária. Não. Olha o texto. A Bíblia diz: os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos. Verso 30, dizendo: por que ele come com pecadores, publicanos? Porque ele está indo aonde as pessoas não são, para chamá-las. Ele está aqui hoje falando com quem não é, para dizer: você vai ser. Ele não chama o justo, ele chama o pecador. Ele não chama o forte, o sábio, o grande. Ele chama quem não é. Ele chama as coisas que não são, para confundir aquelas que são.
Jesus vai aonde ninguém imaginava, e ele diz assim: aqui no meio de pescadores, de publicanos, aqui no meio de gente marginalizada, discriminada, é no meio dessa gente que eu vou levantar o meu povo e que eu vou chamar a minha igreja amada. Irmãos, nós somos talvez a reunião dos rejeitados, dos esquecidos, dos deixados de lado, daqueles que não mereciam. Ei, talvez nós sejamos aqui a reunião dos improváveis. E se você nesse mundo se sente um improvável, Deus veio hoje aqui neste lugar para te dizer: é você quem eu chamo de amado, é você quem eu chamo de amada, é você que eu digo é o povo com quem eu quero trabalhar. Ele não pegou o melhor, mas ele foi lá onde tinha gente quebrada, caída, lascada, e ele disse: vem, vem, porque é com vocês que eu faço a obra. Sim, irmãos, o pecado mata, o pecado corrói, destrói. O pecado arrasou a minha vida e arrasou a sua vida. O pecado coloca a gente na miséria, na desgraça. O pecado arrasa conosco. Mas Jesus está vindo não como juiz. Ele diz aqui no verso 31, ele disse: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Se o pecado tem enfermado a sua vida, está aquele que pode te curar pelo sangue bendito nesta noite. O pecado leva a miséria, leva a ruína, leva a desgraça. Mas Jesus disse assim: eu posso curar essa doença, eu posso livrar você disso. E naquela noite lá estava Jesus, comendo e bebendo com gente da pior espécie, mas eram todos bem-vindos à sua mesa. Não sei quem é você, alguns eu sei, mas deixa eu te dizer, nessa noite você é bem-vindo na mesa de Jesus. O bispo tem meus pecados, ele tem a cura, ele tem a libertação, ele tem a restauração, ele vai te limpar, ele vai te purificar, ele vai te restaurar. Hoje é noite de sentar na mesa de Jesus. É noite de comer e de beber com Ele. O Senhor está aqui, comigo e com você. Paulo dizia a respeito dos pecadores, ele dizia: eu sou o principal, porque persegui a igreja do Senhor. O que ele está dizendo é até para você que sempre foi contra. Tem lugar hoje para você nessa mesa. Para você que se vendeu, negociou sua alma. Para você que enveredou pelo pecado, abriu mão da sua posição. Jesus está dizendo: tem lugar para você na minha mesa. Tem pão para você, tem vinho para você, tem lugar na minha mesa hoje aqui. O Senhor está nos chamando nesse lugar para viver sua graça maravilhosa e eterna. Curva a sua cabeça onde você está. Vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus. A Bíblia diz: examine o homem, seu coração,
A religião manda examinar para não comer, mas a Bíblia manda examinar para comer. Se houver algo que você constate, se o pecado lhe acusa, se ele te corrói por dentro, e você diz: eu preciso mudar, o Espírito do Senhor está aqui hoje para transformar a sua vida. Quem sabe você se envolveu com coisas que você sabe tem afrontado ao Senhor. Quem sabe você ainda se liga no mundo demais. Jesus está dizendo hoje aqui para você: eu posso te curar disso. Eu sou o médico. Eu sou o médico que te sara. Eu queria fazer um desafio, mas isso é só para quem tem coragem. Se você sabe na sua vida que existe alguma coisa que você precisa consertar antes dessa ceia, antes de eu tomar essa ceia, eu preciso consertar. Se tem algo na sua vida que você entende que é necessário, saindo um pouco do nosso caminho natural da ceia, eu vou te fazer um desafio. Vem ajoelhar aqui frente ao altar. Isso, eu tenho algo que eu preciso acertar antes de tomar essa ceia. Vem ajoelhar diante do altar.